Muito obrigado pela presença, obrigado aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que a paz do Mestre esteja presente no coração de todos, aqui e nos lares que nos acompanham. Obrigado à casa, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. E hoje eu vou trazer um tema para a nossa reflexão, para a nossa discussão, né? Lembrando que eu não gosto muito de chamar de palestra, né? Porque é uma discussão, eu estou aqui apenas conduzindo o tema. E dessa vez eu fiz a escolha por uma parábola. Deixa eu só ver aqui se... Não vai aqui. Não, mas eu vou aqui, ó, vou no dedinho aqui. Então hoje nós falaremos, né, sobre um tema que é de uma profundidade, de uma grandeza de entendimento enorme e que eu transformei numa pergunta, né, que é: onde está o seu tesouro? Essa pergunta vai fazer referência ao versículo 44 do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que é apenas um versículo e é uma das parábolas de Jesus. Já há algum tempo, né, eu já tinha lido esse versículo algumas vezes, não tinha me atentado, primeiro, que era uma das parábolas, por ser apenas um versículo, e quão rico de informações e de entendimento ele pode ser, se nós fizermos uma abordagem mais minuciosa, mais detalhada dos significados que estão contidos aqui, né? Então, nessa passagem, né, Jesus vai trazer para os apóstolos a seguinte mensagem: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, né? Então, assim, você pode fazer uma interpretação variada dessa passagem, né? Desde um aspecto puramente materialista até um aspecto mais amplamente espiritual, né? E tem um detalhe interessante aqui que eu descobri quando eu fui preparar esse estudo, é que, curiosamente, essa talvez seja uma das parábolas que eu tenha visto menos discutida e menos comentada na internet pelas várias referências que muitas vezes eu uso para buscar as informações quando eu preparo os estudos, né? Então eu joguei no YouTube, joguei no Google e tal. Então, assim, acho que por ser só um único versículo, né, ela ainda não foi tão explorada e tão trabalhada como o filho pródigo, o semeador, né, e as demais parábolas mais famosas, mais conhecidas de Jesus. E quando eu trago parábolas aqui nos estudos, né, quem já viu vai se lembrar que eu gosto muito de definir o que são parábolas. É importante, né? Tem gente que às vezes fica na dúvida: o que é uma parábola, né? E o significado no dicionário, ele vai passar mais ou menos por uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E muitos dos ensinamentos de Jesus foram feitos através de parábolas, né? Onde Jesus, para quem não sabe, né, criava uma narrativa, uma história, né? As narrativas não são fatos reais, mas Jesus, com toda a sua didática, toda a sua grandeza, né, de professor e de mestre, né, criava exatamente um contexto em que, falando para as pessoas que o acompanhavam e que o ouviam, né, se fazia entender ou fazia com que aquelas pessoas
despertasse uma vontade de refletir ou de associar aquelas palavras a ensinamentos práticos e do cotidiano de vida delas, né? E ali, ou na hora, ou daí a algum tempo, aquela história ia fazer com que a pessoa entendesse a mensagem e modificasse as suas atitudes, né? Então, parábolas são isso, né? São essas histórias, essas narrativas que vão trazer que vão trazer elementos, às vezes até fantasiosos, até difíceis de se imaginar acontecer na realidade, mas que vão fazendo sentido e vão trazendo ensinamento para as pessoas. E por que vão trazendo, né? Porque há milhares de anos, né? Há 2000 anos, há 200, 300, 700 e vários séculos, nós já viemos tendo contato com essas parábolas de Jesus, e algumas delas, talvez só hoje, ou nem e talvez nem hoje vamos conseguir absorver tudo que Jesus quis ensinar quando falou há 2000 anos atrás, né? Na aula anterior, nós falávamos sobre reencarnação e os processos educativos, e é para isso que estamos aqui, porque essa reincidência de informação e de contato com o conhecimento que vai se solidificando dentro de nós e vai nos fazendo entender aos poucos e criar uma base para mudarmos as atitudes e melhorarmos, subirmos mais um degrau na nossa escala evolutiva. Então hoje, com esta parábola e com a abordagem que eu vou trazer, eu espero que a gente consiga, né, dar mais um passinho no entendimento das informações que Jesus quis transmitir através dessa passagem. Depois da definição de parábola, eu quero fazer uma rápida contextualização para a época, né? A época de Jesus, da sociedade, né? Como os judeus, os hebreus viviam ali, e de algumas práticas que eles tinham, né, no dia a dia, e que incluía, entre elas, o fato de enterrar seus bens. Eles viviam num mundo, numa sociedade extremamente hostil, né? Você podia ser invadido, sofrer um saqueamento ou qualquer tipo de investida contra você ou a sua casa que pudesse resultar na perda dos seus bens. Então, alguns deles, os que tinham algumas posses a mais, iam ali e enterravam num lugar secreto que só ele conhecia ou poucas pessoas conheciam, parte dos seus bens, né? Em alguns casos, se ele enterrasse o seu tesouro ali, material, no campo, e por alguma razão tivesse um mal súbito e viesse a desencarnar, a falecer, nem mesmo os membros da família sabiam e teriam acesso àquilo. Até alguém cavar, né? Existem indícios e estudos que mostram que vários arqueologistas nas escavações achavam tesouros ali que ficaram perdidos e por alguma razão não se encontrou, né, no tempo que foi escondido. Então era um hábito deles, porque podiam ser atacados por ladrões ou enfrentar uma guerra inesperada, e para proteger, né, alguns dos seus bens, eles enterravam isso aí. E aí, né, Jesus vem trazer essa comparação do reino dos céus a um tesouro escondido no campo, né? Estamos fazendo uma avaliação material por enquanto, né? Feito isso, dito isso, né? A nossa primeira pergunta do dia é: o que temos colocado como meta central ou prioridade em nossas vidas? Nós estamos aqui hoje experimentando mais uma encarnação, essa oportunidade maravilhosa que a misericórdia divina nos concede, né? No meio de amigos, familiares, pessoas maravilhosas, próximos que vêm na nossa linhagem familiar consanguínea e próximos que se tornam
mais próximos que os nossos familiares mesmo, pelas experiências e pelos compartilhamentos que fazemos, né, os encontros que fazemos ao longo da vida, né? Mas como estamos procedendo e o que temos colocado como foco, meta central na nossa vida, né? É aí que a gente vai concentrar a nossa reflexão de hoje. André Luiz, certa vez, nos disse que nós vamos nos tornando aquilo que amamos ou que adoramos, né? Então, tudo aquilo que nós colocarmos como meta prioritária na vida, com o passar do tempo, vai se incorporando à nossa personalidade, à nossa essência, né? E muitas vezes chega num ponto tão drástico, tão radical, tão profundo, que muitas vezes você olha para uma pessoa e ela não precisa nem falar muito sobre ela, com uma simples conversa de alguns minutos você já começa a entender quais são as necessidades, quais são as particularidades e como aquela pessoa deve conduzir a sua vida, né? Em todo e qualquer campo de entendimento, em todos os campos, seja financeiro, seja do prazer, seja do sexo, seja da comida, seja da preocupação com os familiares, com os filhos, com a educação, enfim, né? Se você analisa bem uma pessoa que está exageradamente colocando prioridades muito ligadas às questões materiais, né? Você vai perceber que aquilo começa a consumir aquela pessoa. Começa a consumi-la de tal forma que você não consegue, muitas vezes, se libertar facilmente daquilo, né? Numa palestra do Arthur Valadares, ele comenta uma das psicografias do Chico, onde um irmão, para ser bem sucinto, tá? Não tomar muito tempo, mas só para exemplificar, um irmão teve uma vida muito voltada aos esforços por ter bens, posses e uma conta bancária bem recheada. A grande parte dos esforços dele foi nessa direção. E aí, subitamente, ele desencarna. E se vê perdido, atordoado no plano espiritual, meio sem saber o que está acontecendo, sem entender o que está acontecendo, mas ainda sem a compreensão de que havia desencarnado. Então, diante daquele atordoamento ali, ele começa a caminhar e tenta buscar o que muitos de nós faremos quando desencarnarmos, o lar, né? O nosso ambiente é onde a gente vai se sentir protegido e começa a entender o que pode estar havendo, né? E no caminho de casa ele começa a ter sede. E ele passa por uma fonte que ficava na praça e ele vai até a fonte para tomar um pouco d'água, e assim que ele enche as mãos d'água, aquela água vira ouro em pó. Ele continua caminhando, chega até a casa dele, e quando ele chega na casa dele, ele se depara com o pórtico, né, a fachada da casa, toda ela como se fosse um palácio dourado, de ouro puro. Ele não entende, bate a porta e ninguém atende. Ele bate a porta e ninguém atende. E ele fica ali até que aquela porta possa se abrir e ele entrar. E a noite vem, ele passa a noite, ele adormece, acorda no outro dia e de repente a porta está aberta, ele entra. Ele chega dentro de casa e aquela sede vai consumindo ele de tal forma que ele vai até a cozinha, onde ele sempre tinha água fresca disponível para as suas necessidades e muitas outras coisas, né? Porque ele tinha posses, e ele tenta pegar um copo d'água e quando ele derrama a água no copo, aquela água também vira ouro em pó. E ele começa a se questionar e a pensar que está maluco, ele está louco, né? E ele sai completamente, né? De uma forma resumida, ele sai sem saber como fazer, como resolver para matar a sua sede. E aí ele chega numa reunião mediúnica. E aí ele se manifesta e conta essa história, esse desespero em que ele estava.
E aí os benfeitores espirituais vêm para ele e falam assim: você se lembra que o que era mais importante na sua vida inteira eram as posses e os bens materiais que você cultivou e que você plantou, né? Agora você entende que nem sempre eles vão resolver todos os seus problemas, né? Então ele colocou tanta força, tanto empenho naquilo, né? Que aquilo consumiu a encarnação dele e ainda chegou no plano espiritual trazendo problemas para ele. E aí ele cai na reflexão, na consciência, e aí ele começa a entender o que estava acontecendo, tá? E nós precisamos lembrar que Jesus nos ensinou e nos falou sobre tesouros no céu, né? Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. 19, 20 e 21, onde ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Por isso que eles enterravam, né? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração, né? Então não precisa dizer que o que Jesus ensinou, né, é a informação com o melhor e o maior nível de qualidade possíveis, né? Então, aqui nós já vamos começando a entender, né, por que daí a pouco, lá no capítulo 13 de Mateus, mais adiante, ele vai comparar o reino dos céus ao tesouro escondido no campo, né? E ainda, nosso querido Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 8 e 9, vem nos trazer que, né, pensem em Paulo, pensem na vida dele e nas transformações que Jesus provocou na sua vida até o fim da sua encarnação. Ele traz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como escória, lixo, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, Paulo, que teve a sua trajetória enquanto um sacerdote, um estudioso, né, dos templos, da lei, né? E era uma sumidade, era de família de posses, estudou, teve os melhores mestres para acompanhá-lo ao longo da sua existência. Quando é tocado e é chamado na estrada de Damasco para servir a Jesus, né? Ele sabia que só poderia fazer aquilo se abdicasse de todo o resto que ele já tinha e do entendimento que ele cultivava em torno da vida material e das convicções materiais que ele carregava até então, né? E aqui ele está dizendo que ele fez isso com muito prazer e com muita satisfação, né? Não foi sacrifício para ele, tá? E aí nós precisamos nos lembrar que existe uma diferença entre ter e deter. O que nós realmente temos, ninguém pode nos tomar e não vai nos abandonar nunca. Nós vamos carregar conosco aonde formos e a hora que formos. Agora, o que nós detemos, o que é emprestado por Deus, para nessa encarnação usarmos como instrumentos de evolução do espírito, né? Isso vai ficar para trás, né? Então, o que é meu, levo comigo. É uma frase desse filósofo de mais ou menos do século 6 a.C., na Grécia, que chamava Bias de Priene. Numa certa ocasião, a cidade de Priene foi invadida subitamente e os moradores precisavam fugir e se despedir, deixar para trás o que não pudessem carregar consigo, né? Então as pessoas estavam ajuntando as coisas, arrumando para poder sair, porque a cidade ia ser invadida e saqueada,
e haveria morte e assim por diante. E aí então, uma das pessoas chega a Bias de Priene e fala: você não vai levar nada? Ele estava saindo só com a roupa do corpo, né? Então ele diz: o que é meu, eu levo comigo, que é o conhecimento, é a essência, é tudo aquilo que ele conseguiu angariar e que ninguém pode tirar dele, ninguém vai tomar e carregar dele, né? Que vai residir nessa questão dessa divergência, desse contraponto entre ter, em compreender o que é ter e o que é deter, né? Nós precisamos deter algumas coisas aqui para o nosso adiantamento, para o nosso prazer, para a nossa felicidade, né? Mas o que nós realmente temos e que também precisamos cultivar aqui e que vamos carregar quando sairmos dessa encarnação, né? São outras questões que não estão relacionadas aos bens e às posses materiais e às ações que influenciam ou que refletem só no campo material, né? E aí, para que nós nos possamos concentrar, né, no que nós realmente temos, nós precisamos colocar quem no centro das nossas prioridades? Deus. Porque quando nós colocamos Deus como prioridade no centro, né, e deixamos as outras demais coisas orbitando ao redor, esses outros elementos serão instrumentos que nos possibilitarão crescer, adiantar-nos, usufruirmos, termos momentos de regozijo, de prazer, que também faz parte ainda da nossa essência aqui nesse plano, aqui nesse planeta e nesse momento, né? Então, o amor vai ser realmente um amor. O sexo vai ser o sexo com o propósito maior e com a canalização das energias superiores para propósitos de, né, reprodução, para os propósitos de se compartilhar o amor entre dois seres, entre duas pessoas, né? Mas não aquele amor desvairado, aquele amor doentio, aquela coisa puramente pelo prazer. A posse, os bens materiais, serão instrumentos do crescimento individual e, na medida do possível, do crescimento que podemos proporcionar para as pessoas. E o poder vai ser o poder que nós vamos empregar com justiça, né, com compaixão, com ordem. Não vai ser uma coisa desmedida, como quando nós invertemos as prioridades. Se nós colocarmos o amor no centro de tudo e deixarmos Deus à parte disso, né, esse amor, esse relacionamento amoroso vai se transformar em opressão, em prisão do outro, em ciúme, em inveja, né? E muitos outros adjetivos que eu posso acrescentar aqui. Basta nós pensarmos um pouco, né? Quando eu tiro Deus do centro e o amor é o centro, a minha prioridade maior, eu vou começar a amar dessa forma, desgovernada. Quando eu tiro Deus do centro e coloco o sexo como a prioridade da minha vida, né, eu vou me tornar um obsessor, eu vou me tornar um amante da luxúria. Eu vou viver em desequilíbrio. Muitas vezes, essa adoração, essa idolatria vai me levar à loucura, né? Então percebam que nós não estamos proibindo nada, nós não estamos dizendo que isso ou aquilo está errado, né? Nós só estamos convidando a uma reflexão para um equilíbrio, né? Um balanço entre as coisas, né? Se eu colocar a posse, né, como objetivo principal, muitas vezes eu vou me deparar com o quê? Com o egoísmo, com a avareza, né? O medo. Quantas pessoas projetam atingir determinados objetivos na vida e aquilo sendo concedido ou sendo alcançado,
né? A felicidade ou a alegria de se alcançar aquilo se transforma em medo de perder aquilo, porque uma vez que eu alcancei e experimentei aquilo, perder aquilo é a ruína, é o abismo, né? Porque eu estou me conectando com excesso a um bem que eu detenho, que foi emprestado momentaneamente para a minha evolução, para a minha caminhada, né? E muitas vezes a posse como centro da nossa vida vai nos levar à corrupção. Muitas vezes uma corrupção velada ou muito sensível, muito sutil, que a gente às vezes nem se percebe sendo desviados para aquela direção, né? E finalmente, o poder, como centro das nossas prioridades, vai levar à injustiça, à subjugação do próximo, à tirania, né? E ao massacre. Porque na posição de poder ou de coordenação ou de organização de superior, né? Acabam que os outros acoplar, e aí você já está colocando não só mais o poder, porque você acha que você tem direito ao amor das pessoas que você quer, a relação carnal do sexo com quem você quiser, nem que você pague por aquilo ou que a pessoa se submeta a você, né? E por aí vai. Aí o abismo vai só aumentando. Mas o nosso destino é gravitar em torno do Criador. Porque Deus, meus irmãos, Deus basta. Deus basta a todos nós. No Livro dos Espíritos, na pergunta 1009... Opa, perdão, alguém estava... Não, então tá. Na pergunta 1009, que é uma pergunta muito bacana, onde vem responder 4 espíritos de altíssimo nível, né? Lamennais, Paulo, Santo Agostinho, né? Paulo nos diz que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Né? Então, Paulo, enquanto encarnado, nos trouxe ensinamentos grandiosos a respeito da sua experiência de reino do céu e de Jesus Cristo. Depois de desencarnado, ele vem trazer contribuições maravilhosas em várias obras e traz essa reflexão no Livro dos Espíritos, né? Então, quando nós tiramos Deus do centro de todas as coisas, o que nos resta, o que resta para nós é o surgimento da escravização, da dor e do equívoco, né? Porque nós vamos nos colocar numa torrente de ações que vão acabar nos arruinando mais e mais a cada dia, né? Em poucas palavras, né? Nós que devemos gravitar em torno de Deus, quando nos corrompemos e tiramos ele da nossa meta prioritária, saímos de órbita. E Deus é tão misericordioso que ele tem, né, os espíritos, os benfeitores para nos puxarem de novo para a órbita. As chances e as oportunidades nunca cessam. Por mais equivocado que eu esteja hoje, né, a Má falou hoje mais cedo aqui, tá ruim demais, não tem problema, começa, né? Já tá bom, já tá fazendo alguma coisa, né, mas está ali uma órbita meio capenga, né? Volta para a órbita, né, ideal, né? Já está orbitando, continua, né? Isso porque, né, nós vamos ver. Vocês perceberam que até agora eu nem falei da parábola?
a parábola como um único versículo, ela vai ser praticamente um slide aqui no final. Vai ser o fechamento. Mas, dentro do entendimento que a parábola nos convida à reflexão, né, nós temos o sentimento como instrumento, como ferramenta. E o sentimento pode definir as escolhas que nos levarão ao céu ou ao inferno que impusermos a nós mesmos. Né? Nós falávamos agora há pouco, né, o que é o céu, o que é o inferno? Nada mais, nada menos do que a nossa consciência, a nossa mente. Quando a gente desencarna, se a mente estiver equilibrada, você vai estar achando que está indo para o céu. Se a mente estiver desequilibrada, imediatamente você vai se deparar com o inferno. Aquele inferno alegórico, famoso, né, que arde em chamas. Né? E que muita gente, né, aqui agora, por materialista que seja, né, ousa dizer que até prefere quando encerrar essa encarnação. Né? Sexta-feira, agora eu almoçava com um grande amigo que eu amo, né, imensamente, e que é muito materialista. Né? Talvez a gente se encontrou para um completar no outro o que falta. Né? Mas que eu respeito e que dentro da possibilidade eu sempre tento trazer uma palavra de reflexão, uma contribuição, dentro da minha limitação, obviamente, mas ele falou isso para mim, falou assim, não, bom é aqui na Terra, e melhor ainda se do lado de lá continuar desse jeito, porque a minha vida tá ótima. Aí eu falei, mas você já pensou que pode ser, que talvez isso não tenha, né, uma consequência tão boa? Né? Aí ele falou, não, eu acho que é assim e eu prefiro que seja assim. Eu falei, tá bom, tudo bem. Quando você desencarnar, você me liga, tá? Porque você vai estar, eu vou ter que te tirar de algum lugar complicado lá. Mas tá bom, seguimos amigos e amando um ao outro. Exatamente. Né? A sua pergunta, por mais simples que pareça, ela é muito importante, né? Que é o que eu vou comentar aqui agora. Né? Quando nós atravessamos as encarnações, né? Por várias vezes, nós não tivemos condição e nem capacidade de desenvolver o sentimento. Porque nós somos seres que evoluímos de uma condição bestial, né, extremamente primitiva e impulsiva, né, instintiva, né, para, ano após ano, encarnação após encarnação, irmos desenvolvendo essa habilidade de olhar para o outro, né, e não apenas ver no outro um objeto de reprodução ou para suprir as minhas necessidades físicas. Né? Nós passamos de homens primitivos a homens sociais, nós fomos desenvolvendo essa habilidade de nos organizarmos, de nos preocuparmos um com o outro, de constituir um clã, um núcleo familiar, de cuidar da nossa sucessão, né, da prole, não só mais alimentando e preparando para combater no ambiente, mas agora conscientizando, né? Hoje, cada vez mais, trazendo as crianças para a evangelização, para desde cedo terem uma noção de Deus, de respeito, de amor ao próximo. Né? Então, esse próximo slide nos mostra isso. Né? Deus, o coração é a bússola que nos conecta e nos dirige a Deus. Né? E tudo aquilo que nós hoje já somos capazes de sentir, esse sentimento vai subir e vai se transformar em razão, em raciocínio, em discernimento, para que nós possamos medir as nossas ações. E a partir do momento que nós possamos medir as ações que queremos tomar, nós vamos usar as nossas habilidades e o nosso entendimento para realmente servir.
Servir a quem? Se for a nós mesmos apenas, já é um começo. Ah, eu sirvo, eu me amo. Eu olho no espelho, eu me amo. Eu preciso ser feliz e eu mereço ser feliz. Já é um começo de sentimento, não é verdade? Se nós pudermos expandir um pouco e depositar esse amor numa pessoa que esteja ali próxima, mas já fora de nós mesmos, melhor ainda, né? E hoje, né, eu me arrisco a dizer que pouquíssimos que passaram ou que estão entre nós são capazes de servir os outros que não conhecem ou que não fazem parte dos seus núcleos de proximidade, ou familiar, ou trabalho, ou né, congregação religiosa, né, de uma forma integral, 100% por servir. Mas estamos no caminho, né? Porque essa informação ela já está disponível para nós há muito tempo. Né? Nós não fomos ainda capazes de compreender e internalizar para fazer sair de nós essa boa ação, esse amor genuíno. Né? Mas nós já estamos na nossa melhor versão hoje. Né? Por isso que você nunca deve se martirizar no sentido de eu não consigo. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Né? Não faz sentido. Né? É por isso que nós precisamos cultivar as nossas ações e darmos os exemplos. Eu falei aqui na última oportunidade que eu trouxe um estudo que hoje falar de Jesus não é mais vantagem nenhuma. Falar de Jesus tem um monte de gente falando. Você tem que agir como Jesus. Né? Falar como Jesus tem gente demais falando na internet, ao vivo, na praça, qualquer canto está falando. Agora resta saber se quem está falando de Jesus age como ele. Porque falar é fácil, né? Agora, a partir do momento que você consegue fazer assim um pouquinho, como exemplo do que Jesus foi e é para nós, a outra pessoa às vezes vai ser mais tocada do que um embate de ideias, né? Porque o meu Deus, o meu Jesus, que Jesus nem existe, o meu santo, não importa. Porque existem aí fora ateus muito melhores do que muitos cristãos. Né? Existe gente aí que não acredita nem em Deus, nem em Jesus e nem em nada, mas que age em prol do outro com muito mais eficiência do que muitos de nós. Então, no final, não importa qual é a denominação e o que você se intitula ser ou crer. O que importa é a consequência da sua atitude. Né? Então, Jesus e Deus são a nossa bússola. E tudo aquilo a que atrelamos o nosso sentimento define todo o resto a nosso respeito. Né? O sentimento e nossas ações devem ser ferramentas para servir realmente. Né? Divaldo Franco, certa vez, disse que o propósito maior da sua encarnação, da encarnação dele, né, é servir. Servir. E quando nós servimos com originalidade, com genuinidade, né, nós estamos exercitando o amor pleno. Porque quando nós servimos o outro, mas ainda existem restrições ou possíveis limitações em nós, tipo, mas eu já faço todo domingo, mas agora eu estou cansado. Né? O amor é inexaurível. O Arthur Valadares trouxe essa frase essa semana para mim. Não para mim, não me ligou e falou, né? Mas eu assisti uma palestra dele e isso me tocou, porque o amor não cansa. O amor, enquanto nós fizermos pelo outro com cansaço, com desmotivação, é porque nós ainda temos uma parcela de egoísmo que domina o amor que existe entre nós. E não é o fim do mundo, tá, gente? Isso eu vou arriscar dizer que todos nós estamos nesse nível, tá? Mas é por isso que eu disse que poucos entre nós hoje, ou poucos que recentemente vieram entre nós, são reais discípulos do Cristo, que amaram e serviram, abdicando de tudo, como Paulo fez na encarnação em que ele teve a oportunidade de se encontrar com o reino dos céus na terra.
O sentimento deve ser ferramentas para servir, canalizando o amor divino para os resultados que obteremos. E aí, depois de 22 slides, né? Como é que nós estamos aqui? Prometo que vai ser bem rápido agora, tá? Mais 1h30, mais ou menos. Nós chegamos nos principais aspectos da nossa parábola de hoje, né? Aqui tem até uma outra versão da mesma parábola que eu trouxe de propósito, mas que tem o mesmo sentido, naturalmente, né? E aí nós temos também: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, enterrou de novo. E pela grande alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo, né? Então eu marquei aí 5 trechos: reino dos céus, tesouro escondido, campo, um homem e vende tudo. Para nós agora destrincharmos nos próximos slides o que Jesus poderia estar querendo dizer segundo a minha interpretação, tá? O reino dos céus. Primeiro, nós vamos lembrar que em diversos momentos, em diversas passagens, Jesus usou o reino dos céus como referência, né? Ele menciona o reino dos céus em vários momentos. Então, o reino dos céus, para Jesus, em várias passagens, é a base de comparação que ele quer fazer, né? E como referência para que as pessoas que estavam ouvindo pudessem fazer a associação devida, né? E o mais interessante é que o reino dos céus, quando você analisa ao pé da letra, você imagina alguma coisa que está no céu e que está fora da terra. Mas o reino dos céus, que Jesus sempre menciona e trouxe para nós, é uma realidade e que está presente entre nós. Então, esse reino dos céus reside no despertar do homem para o sentimento, para o equilíbrio, para a harmonia fraternal. É um estado de espírito que tenta nos afastar do reino material. É uma realidade, mas que precisa ser descoberta. Por quê? É uma realidade que está entre nós. Mas quem enxerga com os olhos de ver o reino dos céus? Ninguém. Ele não é material. Mas quando nós analisamos sob a ótica dos olhos espirituais, nós começamos a ver uma possibilidade de que esse reino dos céus exista, né? Então, o reino dos céus é uma realidade. Está entre nós. Precisa ser descoberto. E vai ser descoberto por aqueles que estão no momento de descobrir. Essa é a beleza da perfeição do projeto de Deus para cada um de nós. Nós estamos evoluindo, cada um no seu tempo e cada um na sua faixa de possibilidades. Como nós temos livre-arbítrio, muitas vezes as nossas escolhas vão nos afastar um pouco mais desse reino dos céus, da possibilidade de descobri-lo. Mas, a partir do momento que a evolução espiritual e o discernimento, a inteligência vão se aclarando e se ampliando, ele vai ficando mais claro para todos nós. Tá certo? Dá para entender? Então vamos lá. O tesouro escondido é justamente a boa nova, é o evangelho de Jesus. É o ensinamento, a experiência, a prática que Jesus precisou descer para vir nos mostrar, né? É a mensagem do Cristo e o seu exemplo para quem consegue identificá-lo e compreendê-lo. Tem uma diferença entre identificar e compreender. Porque não basta você dizer assim: eu tenho fé em Cristo e fé em Deus, né? E agir totalmente contrário ao que eles propõem. A partir do momento que você compreende Deus, você vai realmente se transformar e mudar as suas atitudes. Então, o tesouro escondido é o próprio Cristo. Tá? É o próprio Cristo que esse homem da parábola descobriu no campo, desenterrou, né? E ficou tão feliz com aquela descoberta, que ele enterrou de novo e pensou:
eu só preciso do campo. Não é direito meu me apropriar dele porque o campo ainda não é meu. Esse campo ainda não é meu, mas eu vou vender o que eu tenho e comprar o campo, porque eu preciso do campo. E fazer aquilo, se despojar, vender o que tinha com alegria, com originalidade, com genuinidade. Tá? Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido aonde? No campo. E o campo é o espírito. Porque é o que nós temos aqui neste momento, aonde e com o que trabalhar. Nós estamos aqui agora, nesse momento, mais do que nunca, né? Lembrando que o planeta está passando de provas e expiações para a regeneração. Em pouco tempo, os tickets para voltar para cá vão se esgotando, né? Então é a hora de fazer a escolha certa e quando chegar do lado de lá, falar assim, eu quero voltar para a Terra. Né? E torcer para alguém falar assim, tá aqui seu ticket, você pode voltar. Porque muitos ainda vão virar e falar assim, ok, então seu voo sai, né, mas vai fazer uma escala em outro lugar um pouquinho antes. Tá? Então o campo é o espírito, a evolução moral e espiritual que nós buscamos. É um lugar a ser trabalhado, preparado, fertilizado, para que se possa produzir, prosperar e avançar. É o coração, é o sentimento. Para o trabalho e aperfeiçoamento do sentimento na presente encarnação. Não é na próxima. Não foi na última. Né? Tem que ser nessa. Porque nós já esperamos quantas? Então, é trabalhar esse campo, que é o espírito, é o que nós temos disponível como ferramenta para nos evoluirmos, nos melhorarmos e também, na medida do possível, ajudarmos a melhorar os outros. Aqueles que ainda estão meio ali, né, capengando, tropicando e tal, dá a mão e vão embora, todo mundo junto. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Seja feita a sua vontade, não tem problema. Mas fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Tá? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem. Eu não posso fazer pela Marisa, pelo Vitor, pela Thaís. Não posso. É pessoal e intransferível essa missão e essa oportunidade. Né? Então, se fosse para fazer em grupo, né, ele ia colocar lá, Jesus ia falar assim, uma turma passava pelo campo e cavou e achou. Né? Mas ele falou, um homem. É porque nós somos, né, nesse sentido, indivíduos. Né? Cada um faz a sua parte e cada um contribui para o todo, como a gente comentou também mais cedo na aula sobre a lei da sociedade. Né? E, finalmente, ele vende tudo. Enterra, vai com alegria, vende tudo para comprar o campo. Ou seja, ele abre mão das questões e dos bens materiais para servir com vontade. Ele está determinado, né? Que é mais ou menos o relato de Paulo lá na carta aos Filipenses. Está dando para entender? E aí, então, agora eu convido todos a pensar e a refletir sobre as coisas essenciais, que em Lucas, capítulo 12, versículos 20 a 31, nos diz, tá? E voltando-se para os discípulos, Jesus disse, né? Portanto, aconselho-vos que não se preocupem com o ter ou não comida suficiente e roupa para vestir, porque a vida é muito mais do que comer ou vestir. Olhem os corvos que não plantam, não colhem, não têm celeiros para armazenar alimento e mesmo assim vivem, porque é Deus quem os sustenta. E vocês valem muito mais do que as aves. As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida? Claro que não. E se a preocupação não ajuda nem sequer a realizar coisas pequenas, qual é a vantagem de nos preocuparmos com coisas maiores?
Aí ele traz os lírios do campo, né? Olhem os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e contudo nem Salomão, o rei, em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário a almas com tão pouca fé? E não se preocupem com o que comer e o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Os gentios é que se afadigam com estas coisas, mas o vosso Pai sabe perfeitamente que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao seu reino, e ele dar-vos-á estas coisas. Linda a passagem, né? E para quem acha que religião, cristianismo, catolicismo ou protestantismo, né? Vamos sair um pouco e vamos para a filosofia, né? É interessante que hoje eu acordei e fui ler alguma coisa na internet e me deparei com essas frases, algumas dessas frases aqui. Eu abri o computador, peguei a apresentação e inseri 3 delas, porque tinha tudo a ver, por coincidência, né, com o tema de hoje. Então, Carl Jung, né, disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então existe diferença, porque o sonho muitas vezes, além de irreal muitas vezes, ele pode se tornar pesadelo, né? Ele ainda disse: tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são, né? Quantas vezes nós passamos pelo mesmo problema com estado de espírito diferente, numas vezes com determinação e estímulo de que se venceria, e em outras desanimado e achando que o mundo estava perdido e que tudo estava arruinado. Não é verdade? E Albert Einstein, né, disse que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, se não mudar o hábito, o resultado não muda, né? Então esse despertar vai acontecer no momento em que eu me cansar de tropicar as mesmas vezes nas mesmas pedras, né? Eu dou um exemplo aqui, já dei esse exemplo algumas vezes, para aquelas situações em que você entra num confronto, numa discussão com alguém e quer sair vitorioso, com a sua opinião por cima e com a razão no final, né? Eu já abandonei isso há um tempo, eu quero paz. Não quero ter razão, não quero sair vitorioso daquela discussão. E a primeira vez que eu saí de uma delas com um bem-estar e uma sensação de que não estou carregando comigo um peso, né? O fato de ter deixado a outra pessoa mais nervosa, magoada, transtornada e etc., aquilo vem do meu coração para minha mente e me diz o seguinte: cara, isso é muito melhor do que as vezes que você saiu arrasado dessas discussões. Então, na próxima, repete, porque é bom. O resultado aí é muito melhor do que da última vez. E é aí que a consciência, o discernimento te colocam na posição de dar o próximo passo, né? E isso vai acontecer em vários âmbitos da nossa vida, no dia a dia. Com o marido, com a esposa, com o filho. Minha esposa tem sempre razão. E quem a conhece aqui sabe que é verdade o que eu estou falando, né? E ainda, falamos na aula de hoje mais cedo, né, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E ele traz: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, né? Para uns é expiação, para outros é missão até, né? Nós vamos melhorando e voltamos para cumprir as nossas faltas, os equívocos, e vamos aperfeiçoando até que podemos voltar até como um missionário para acrescentar e ajudar os outros, né? E no fim, para não ler a resposta toda, ele diz o seguinte: deste modo, reencarnando, né, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia
tudo é solidário na natureza, porque é o destino de todos nós, né? Evoluirmos individualmente e coletivamente, tá? Em algum momento isso vai acontecer no seu grau máximo. Então, meus irmãos, tudo tem um valor relativo. Abrir mão é relativo, né? Quanto vale uma garrafa d'água para nós aqui dentro dessa casa agora? $2? $1? $3? Né? Quanto vale uma garrafa d'água para quem está há 3 dias no deserto? Né? Então, para quem está 3 dias no deserto, toda a riqueza do mundo não resolve a sede dele. É o caso do nosso irmão que foi narrado lá no caso de Chico. Né? Então nós precisamos pesar e atribuir valor às coisas nas suas devidas proporções, né? De preferência sempre colocando Deus no centro, porque como nós vimos, nada nos faltará. Nada nos faltará, né? E aí então a reflexão vai chegando ao fim e eu deixo essas 4 perguntas para todos nós aqui, tá? Qual é o seu maior tesouro? O que tem valor para você? Existe algo que possua valor em qualquer contexto e situação, independente se no deserto, aqui, lá fora, em casa, na escola, no trabalho, né? Porque cada um vai dar valores diferentes. O critério de valor ele é muito pessoal, né? Mas uma coisa, né, é certa, tá? Quando nós colocarmos o valor principal em Deus, a ramificação e a expansão daquilo em todos os outros campos da nossa vida vão acabar sendo refletidos com razoabilidade, com equilíbrio, né? E, finalmente, quais são as verdadeiras prioridades do cristão? Né? Recentemente eu ouvi, não me lembro agora onde, existe muita gente, né, que segue cristãos, mas pouca gente segue o Cristo. Então, seguir cristão, vou para a igreja, o padre fulano é uma beleza, a missa é uma beleza, a pregação do pastor tal é linda e tal. E eu vou lá, ouço o que ele diz, saio de lá e tropeço, né? Então, seguir cristãos é uma coisa, seguir o Cristo é outra. Né? Onde nós estamos nos posicionando nessa missão, nessa tarefa? Né? Porque essa é a minha imagem predileta e que eu trago em todas as discussões, todos os estudos, né? Ele está ali, ele está aqui, ele está em toda parte, convidando, estendendo a mão, né? Lembremos de Emmanuel, enquanto Públio Lentulus, que teve a possibilidade de se encontrar com ele ali na beira do lago de Genezaré, se eu não me engano, e ter a mão estendida e recusar, né, a sua oferta, a oferta de Jesus. E isso lhe custou vários séculos até ele poder voltar e agora contribuir conosco como, né, o benfeitor que é nas obras do Chico. Ele está ali, esperando de braços abertos. Tá? Então, assim, eu agradeço, me despeço, desejo que a paz, a luz de Jesus acompanhe todos vocês nessa semana, nos seus lares, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, e que vocês voltem sempre, estejam sempre aqui conosco ou em qualquer outro lugar onde possam buscar o tesouro de cada um de vocês. Muito obrigado, viu?